Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. A gente vai dar agora prosseguimento no andamento da disciplina, onde nas duas primeiras aulas a gente se preocupou em colocar todo mundo aqui no mesmo, contexto, né, digamos assim, até porque como vocês já fizeram essa disciplina, eu queria ter uma noção de em que pé que anda o desenvolvimento de cada um, uma vez que você já viu essa disciplina. Já tendo essa noção, a gente consegue acompanhar agora vocês de maneira mais personalizada, né? Eu já sei, no caso somos só três aqui no momento, né? Eu sei como é que a Isis vai se comportar e como é que o Leandro vai se comportar e o que que a gente precisa fazer para ajudar um e o outro aí. A gente vai dar prosseguimento agora na disciplina, observando aqui os exercícios da Isis, né? Que eu estava comentando com ela aqui sobre os resultados. Mas uma coisa que você já deve ter percebido é que os seus códigos, eles sempre são executados numa ordem do começo para o fim, né? De cima para baixo, top down, né? Então, por exemplo, esse código aqui tem 3 linhas. Primeiro, a primeira linha vai ser executada, depois a segunda, depois a terceira. Mesmo caso para esse daqui, que agora tem 7 linhas, né? Então, a linha 5, ela não vai acontecer enquanto a linha 4 não for executada. A 4 não vai acontecer enquanto a 3 enquanto a 2 e por aí vai. Bom, isso quer dizer que o seu código ele apresenta um fluxo, né? Um fluxo de execução, que começa sempre da primeira linha e vai até a última linha. Ok, isso não é nenhuma novidade, né? Se você não soubesse disso, talvez você já tivesse até inferido sobre isso. A diferença que a gente vai ver com relação à aula de hoje é que você, algumas vezes, vai precisar controlar esse fluxo. Então, assim, o que eu estou falando vocês provavelmente já viram em algum ponto da disciplina do semestre passado, mas eu vou começar a partir de uma abordagem mais simples possível para chegar no que eu vou falar de fato. O que eu estou falando por enquanto é que algumas vezes você quer controlar qual linha que você quer que seja executada em função, algumas vezes também, de o tipo de dado que foi entrado, que foi dado como entrada. Como assim? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Atom, né? Deixar ele aqui o mais maior possível. Vou colocar aqui exemplo 1.py, já para ele deixar colorido. Então, imagina que aqui tem um print A, aqui tem um print B e aqui tem um print C. Certo? Tanto faz aqui aspas simples ou dupla, porque às vezes eu uso uma ou outra e esqueço. Bom, do jeito que está aqui, esse código sendo executado, fatalmente o A será impresso antes do B e o B será impresso antes do C, né? Se a gente for lá no terminal e mandar executar exemplo 1, está aqui, ó, A, B e C, né? Eu vou aproveitar aqui para aumentar a fonte, né? Que fica melhor para vocês verem aí. Opa, mas é cabeção, peraí. Eu achei que clicando ali eu poderia colocar manualmente a opção de crescer. Então tá aqui, ó, ABC. Acontece que, e se por acaso, dependendo da entrada que o usuário der para esse programa, você queira que ele imprima ou A, ou B, ou C. Então, você quer que, por exemplo, se ele colocou 1, ele imprima A. Se ele colocou 2, ele imprima B. Se ele colocou 3, ele imprima C. Então, a gente está falando aqui de uma condição, ou seja, essa linha C estaria condicionada a ser executada de acordo com o tipo de dado de entrada que foi definido e foi inserido pelo usuário, por exemplo. Então, a gente está falando aqui de estruturas condicionais. Isso quer dizer que, no mais cru de um programa, cada linha do seu código vai ser executado uma a uma após outra. Mas, em algum momento, você vai desejar que uma linha seja executada e outra não. Bom, em que momento você vai querer isso? No momento em que o problema pedir essa situação. Aí você pode estar se perguntando, mas em que momento um problema vai querer que uma coisa seja executada e outra coisa não? Bom, basta que você tente pensar
em diversas situações, problema que você tem que resolver o tempo todo. Por exemplo, você está lá no caixa eletrônico, por exemplo, né? E aí você abre lá uma série de telas, uma tela com série de opções. Então você não precisa que a tela de saque abra junto com a tela de saldo e a tela de extrato também abra junto. Cada uma vai abrir dependendo do botão que você apertar na tela. Se você quiser ver o saldo, você vai apertar no botão de saldo e só aí que a tela de saldo vai ser aberta. Se você quiser a tela de saque, você vai apertar no botão de saque e só aí que a tela de saque vai ser aberta. Então você tem aí condições para que ou a tela de saldo seja executada ou a tela de saque seja executada. Então, se você pensar que por trás disso há um programa, certamente há um ponto nesse programa que controla esse sistema de caixa eletrônico, que tem ali uma condicional, ou seja, se o usuário apertou o botão tal, mostra coisa tal. Se o usuário apertou o botão, outro botão, mostra a tela correspondente àquele botão. Então, não faria sentido ele executar sempre o código correspondente à tela de saque e junto com o código correspondente à tela de saldo. Faz sentido ele só fazer isso de acordo com a entrada do usuário. E aí, esse é um das várias situações que você pode encontrar para a utilização de condicionais. O fato é que, se você quer programar, você precisa entender que há momentos em que você vai precisar tomar decisões dentro do seu código. Para citar um exemplo aqui, para a gente fazer um código de exemplo, vamos fazer um código simples que pergunta qual que é a idade do usuário e informa na tela se o usuário pode ou não votar. Certo? Só isso. Ele só tem que responder sim ou não para a pergunta. O usuário com a idade informada pelo teclado pode votar? Então, tentando pensar aí em termos de variável, qual que seria a variável, uma primeira variável necessária aqui para ser lida pelo teclado? É uma pergunta. Ah, você pode criar qualquer variável aqui para dar o nome, né? Isso. Dá uma sugestão aí de nome de variável para esse problema. Professor, só usar o B. Vamos chamar a idade, né? Porque Hum, é o que eu quero ler do teclado para o usuário. Eu quero ler a idade do usuário, né? uhum. Então, alguém se lembra aí, então, como é que eu faço para ler do teclado essa idade? Fazer igual, idade igual Uhum, input, uhum, abre parênteses, uhum, aspas duplas, uhum. e pergunte a idade do usuário. Qual é a sua idade? Lembra que quando eu faço esse input, se eu não considero qualquer conversão de dados, ele vai considerar que o valor lido é uma literal, né? Um valor literal, uma Uhum. string, né? O que eu preciso fazer aqui para converter isso para o tipo de dado que eu espero que represente idade? Primeiro, que tipo de dado eu espero que seja representado por idade? Ah, sim, né? Esqueci de colocar int. Int, né? Int, né? Porque eu quero saber a idade inteira da pessoa, não quero saber quantos anos, meses, dias ele tem, né? Então Uhum. eu coloco o input dentro de um int, justamente porque eu estou dizendo que o que for lido pelo teclado será convertido para o inteiro. Ok. Então, uma vez lida a idade, eu preciso entender agora qual que é a lógica. Antes de codificar essa lógica, eu preciso entender qual que é a lógica que está por trás do problema. O problema é responder à questão. O usuário que informa uma idade pode ou não votar? E aí, que lógica está por trás disso? Que lógica? Isso. Hum. Isso a gente. Então, vamos ser mais É específicos, né? 18, né? Isso, vamos desconsiderar a questão de obrigatório ou não, né? Aliás, é isso, Uhum. vamos desconsiderar tudo. A partir de. Se eu quero votar, me deu na telha votar. O que que eu preciso? Qual que é a minha condição para votar no Brasil? Sem mais idade. Então, acho que 16 também pode, né? 18 só.
Então, de 16 a 18 é facultativo, né? A partir de 18 é obrigatório. Tá. Acho que é até de Não sabia 16 a com 16. 18 e acho que acima de 65 ou 70 que é facultativo também. Mas Uhum. enfim. Então, existe uma condição para votar. A ideia final é que na tela apareça assim. A pergunta é se a pessoa pode votar ou não. Então, vamos ter duas respostas possíveis. Você pode votar, ou a outra resposta é: você ainda não pode votar. Então, a gente já sabe as respostas. As respostas possíveis são essas. Mas do jeito que está aqui, o meu código fatalmente executaria a linha 3 e a linha 5, independente do tipo de idade, do valor da idade preenchido aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele imprima ou isso, certo? Certo. E, então, eu preciso agora criar uma condição, né, uma estrutura de condição para que o meu código possa verificar, dependendo da idade, se ele vai ter que imprimir isso ou isso. Leandro, estava acompanhando aí? Tô aqui, professor, tô aqui. Beleza. Então, veja que a gente repetiu algumas vezes um termo, né, uma interjeição chamada se. Né? A gente disse assim, olha, se você tem mais do que 16 anos, você pode votar. Então, se é uma interjeição na linguagem, né, no português, de condição. Né? Toda vez que eu uso se, eu estou dizendo assim, eu estou colocando uma condição para alguma coisa. Por exemplo, eu vou assistir o jogo se eu terminar de lavar as vasilhas até tal hora. Eu vou viajar se eu conseguir trocar os pneus do carro. Então, existe um objetivo final, mas uma condição anterior que precisa ser satisfeita para que isso aconteça. E essa condição é representada gramaticalmente pela interjeição se, se. Né? Essa interjeição ela existe também na computação, e como a gente está programando já em Python, essa comando é chamado de if. If, em inglês, quer dizer se. Então, é esse comando que eu vou utilizar para criar uma estrutura condicional, ou seja, criar uma forma de que quando ele chegar nesse ponto do if, ele vai verificar uma condição e vai tomar uma ou outra decisão dependendo dessa condição. Qual que é, vamos abrir aqui parêntese, vamos colocar aqui primeiro qual que é a estrutura do C, do if. O if vem if, if, depois vem qual que é a condição que você quer tratar aqui dentro desse parênteses. Claro, não precisa de parênteses, mas a gente vai colocar aqui só para deixar separado as coisas. E depois vem dois pontos aqui dizendo, ó, a partir daqui é o que você vai fazer dependendo do resultado que tiver aqui dentro. Um detalhe de Python é que Python é uma linguagem que exige indentação. O que é indentação? É essa possibilidade de quando você abriu uma estrutura aqui dentro, o if é uma estrutura de condição. Quando você abre uma estrutura, tudo que vem dentro dela tem que estar com um deslocamento aqui. Ó. É só você dar um tab, né? Ó, tab, a tecla tab dá um deslocamento. Né? Tecla tab do seu teclado ali, do lado da tecla Q. Né? Isso quer dizer, eu estou querendo dizer que essa linha de código está dentro desse bloco chamado if. Então, esse deslocamento quer dizer isso. De maneira que sem ele, o seu código não vai entender que isso aqui está condicionado ao que está vindo aqui. Então, é importantíssimo que você adote essa estratégia, porque disso depende a própria linguagem. E depende também a compreensão do seu código, para que você dê a entender de fato que isso aqui está condicionado ao que vier aqui. Então, isso aqui também vai estar condicionado, mas depois a gente continua. Primeiro, a gente tem que tentar decidir aqui o que tem que vir aqui dentro. Veja, qual que é a condição para uma pessoa votar? Ser maior de idade, eu tenho 16 anos. Ser maior do que 16 anos, né? Como é que eu expresso isso na linguagem? Isso que você acabou de dizer. Eu tenho uma variável, minha variável é a idade. Minha idade
Eu tenho também um Como valor de calculador. referência que é 16, né? 16 é meu valor de referência. Como é que eu relaciono idade com 16 para dizer que idade tem que ser maior que 16 ou maior ou igual a 16? Se eu vou usar aquele. Eu não sei o nome daquele caracterezinho que fala São os maior ou igual. operadores, né? É. Então, Colocar igual. nesse caso, maior ou maior ou igual? Qual dos dois eu teria que usar? Maior ou igual, né? Maior ou igual porque 16 conta, né? Se eu colocar só maior, é a partir de 16, ou seja, ele não vai considerar 16, vai considerar a partir de 17, né? Então, por isso que tem que ser maior ou igual. Então, o que ele está falando aqui nesse ponto? Se a idade for maior ou igual a 16, imprima na tela, você pode votar. Qual que é o contrário do se? Se não? E não. E como é que eu falo se não em inglês? Else. Else, dois pontos. Então, traduzindo, se a idade digitada aqui for maior ou igual a 16, imprima, você pode votar. Se não, imprima, você ainda não pode votar. Ver se deu certo. Vou salvar aqui. E abrir o terminal novamente. Conforme a idade, vamos colocar 15. Olha lá a resposta. Você ainda não pode votar. Vamos colocar outra idade agora, 16. Você pode votar. Tá vendo que agora a saída do seu programa não é mais uma saída só, como a gente estava fazendo até o momento, né? Assim, entrou com A, vai sair B. Entrou com X, vai sair B, dependendo do que você está fazendo de converter X para B. Agora a sua saída é condicional. Veja, quando eu entrei com 15, saiu isso. Quando eu entrei com 16, já saiu outra coisa. Justamente porque para cada um dos casos, uma ou outra linha foi executada. Essas linhas juntas jamais vão ser executadas numa mesma execução do seu programa. Jamais você vai ter uma situação para esse programa aqui, onde essa linha e essa linha vão acontecer, vão ser executadas. É impossível que isso aconteça, porque todo valor que vai ser digitado ou vai ser maior ou igual a 16 ou vai ser menor. Nunca vai haver uma condição que satisfaça as duas aqui. Leandro, tá acompanhando aí? Tá entendendo aí? Tá, tô entendendo, tô entendendo. Tá acompanhando Acompanhando. então. Então, qualquer dúvida pode perguntar aí. Vamos avançando então. Tá show. Vamos fazer um outro problema aqui agora. Agora que a gente já tem aqui um cenário já bem formado, esse vocês vão tentar me ajudar aí a montar do zero. Tipo assim, eu vou tentar só seguir o que vocês vão me dizendo aí. Eu vou descrever o problema, vou tentar até descrever ali a situação. Vamos lá, vou colocar aqui exemplo 2.py. Então imagina que é uma situação assim, você estava comprando numa loja online. Aí ele fala assim, olha, você tem 10% de desconto para compras até R$ 200 e 20% de desconto para compras acima de R$ 200. Então, resumindo, o cara comprou R$ 90, ele vai ter 10% de desconto. Comprou R$ 10, vai ter 10% de desconto. Comprou R$ 202, ele já vai ter 20% de desconto. Então você tem o valor de 200 ali limitando quanto de desconto ele vai ter, se 10 ou se 20. Então eu vou escrever aqui, programa para definir valor de desconto na compra. Aí a regra é 10%, vou colocar embaixo aqui, 10% para compras abaixo de 200 e 20% para compras acima desse valor. Pronto, já está definido o enunciado aqui do nosso programa. Agora vamos definir aqui o que a gente precisa fazer para começar. Lembra lá que o nosso programa sempre começa por separar quais são os valores de entrada. Já consegue identificar aí o que eu preciso para ter como entrada? Sim.
Você vai colocar só o if agora? Você tá falando? Não, a gente vai começar do zero agora. Nosso programa está começando agora. Então, o que eu preciso para começar esse programa? Criar outra variável, né? Uma variável. Mas vamos dar um nome para essa variável que tenha a ver com o problema, né? Que nome a gente dá para ela? Desconto. Desconto. Vai ser o valor da compra? A gente pode começar com uma variável valor da compra. Vou chamar assim, valor underline compra. Primeiro, o Leandro acho que sugeriu o valor da compra, porque ele imagina assim, primeiro de fato, a Isa está certa, a gente também vai precisar de uma variável, a gente pode precisar de uma variável de desconto, para definir qual é o seu desconto. Mas antes disso, a gente precisa saber quanto que a pessoa gastou no site, né? Então, o valor da compra recebe, que tipo de dado representa o valor da compra? Float. Float, né? Inteiro não pode ser, porque ele pode gastar centavos também. Então, input, informe valor da compra. Ok. E agora? Agora vamos fazer um if. Um if? Né? Tá, vamos lá então. If, e aí? É o if mesmo, professor? Não sei, vocês que estão me guiando aí. Agora que eu... Vou olhar para o enunciado, lembra do que a gente está fazendo para a gente seguir. Eu acho que é if. Tá, abre parênteses. Uhum. Dois pontos. No final do parênteses. Certo, já temos a estrutura do if aqui, né? Dois parênteses. Eu vou escrever valor da compra, variável de cima. Se o valor da compra... Tem que ser... Peraí, deixa eu ver. 2%, então tem que ser menor do que 200, né? Menor do que 200. Certo, criamos já uma condição, né? Ok, e se essa condição for verdadeira, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer o print. Print. Vamos escrever... O que a gente vai escrever? Ou a gente pode colocar tipo assim, total com desconto. Né? Vou colocar tipo assim. Professor, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O senhor vai passar a lista hoje para entregar até 5 horas? Então vou decidir ainda. Não decidi isso ainda. O meu computador, ele desligou, tinha que ligar mais não. Aula passada ele desligou também, mas ele voltou. Acho que se eu abrir o visual e o Skype, ele não liga mais. Eu fico pelo celular. Ok, na verdade eu estava querendo ver como é que ia ser o desenrolar aqui da aula para decidir isso, mas a gente pode, no final da parte teórica aqui, eu decido isso. Tá bom. Então a gente pode colocar assim, total com desconto, aí eu coloco aqui 10%. 10%. Isso aí, só que agora, e aí, qual que é o valor do desconto aqui? Como é que eu escrevo o valor final já descontado? Verdade, né? Tem que fazer isso. Então tem que fazer isso antes do if, né, professor? Pode também, você pode, na verdade, você pode fazer dentro do if aqui também, né? Então vamos fazer... Pode ser desconto, o nome da variável agora? Vamos colocar aqui, valor com desconto. Recebe. Recebe valor compra, né? Valor compra. E agora... Esqueci como é que tira a porcentagem. Foi parecido com o que você fez lá naquela da gorjeta, que se você fez o que não tinha que ser feito naquele problema, mas aquele que você fez é de descontar uma porcentagem de um valor.
Tem que multiplicar pelo... Você fez o valor da compra vezes o valor dela de novo. 10 vezes não, desculpa, menos, né? O valor da compra vezes 10% de desconto, 0,1, né? Então, aqui você calcula 10% e isso é subtraído do valor da compra, né? Veja que são duas operações que, inclusive, acontecem em momentos diferentes. Primeiro ele faz isso, depois ele pega o resultado disso e subtrai disso daqui. Só depois que isso é atribuído a uma nova variável aqui. Então, essa variável aqui, agora, contém o valor descontado. Bom, e agora? Agora é else, né? Else. Print. Ah, não. Peraí. Tem que fazer de novo, né, pessoal? 20%. Pode fazer Isso. dentro do else? Pode. Aí. Então, vamos fazer. Agora, você pode dar o nome da variável também. A gente consegue aproveitar isso daqui aqui, por exemplo? Mudar alguma Consegue, coisa? né? Só muda a porcentagem ali de 20. Então, vou copiar aqui. E eu mudo aonde aqui? Lá no 0,1. No E caso vai ter do 20. 0,2. E aqui 20 também, né? Uhum. Agora, print. Tá tudo certo? Tá. Bom, vamos ver então. Peraí. Ah, não. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. 10% para compras abaixo, né? Então aqui está considerando, se for compras abaixo de 200, Ah, não. 10% de desconto está imprimindo na tela. Se não, ou seja, se não é maior do que, se não é menor, é maior do que 200. Ou seja, se é maior do que 200, 20% de desconto e está imprimindo na tela aqui. Tá certo. Professor, não teria que ser menor ou igual a 200? Ou algo assim? Não daria diferença. Aqui a gente não deixou muito explícito, por exemplo, a gente falou assim, 10% para compras abaixo de 200. A gente não falou assim, por exemplo, qual que é o limite, né? Então, tudo bem, por exemplo, você pode colocar igual aqui, que aí ele considera que 200 ainda é 10%, 201 já seria 20%. Quando está assim mais frouxo, não tem problema, você pode deixar assim aberto. Mas às vezes o problema já é descrito de maneira exata. Ele vai te falar exatamente quais são os limites, onde começa uma coisa, onde termina um outro limite. Aqui, como eu fiz meio improvisado, tanto faz, certo? Então, vamos testar agora esse programa para ver se ele executa corretamente. Cadê nosso terminal aqui? Acho que eu fechei. Por que eu fechei o terminal? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Fechei. Vou abrir de novo. Vou aumentar de novo aqui. Tá bom. Então, o nome é exemplo 2. Vamos lá. Então, Python 3, exemplo 2.py. Informe o valor da compra. Vamos só colocar um espacinho aqui para não ficar melhor, né? Então, se a pessoa comprou R$100, ela tem que ter 10% de desconto. Então, antes de ver a saída, a gente já tem que imaginar o que teria que ser a saída, né? Então, 100 é menos que 200, então ele teria que ter 10% de desconto. 10% de 100 vai dar 10, ou seja, ele vai ter que pagar de fato 90, né? Então, vamos ver se deu certo. Ó, total com desconto de 10%, 90. Beleza. Agora vamos fazer 200 e vamos fazer 300, né? Porque 300 é maior que 200, vai dar 20%. 20% de 300 dá 60, então ele tem que pagar 240, né? Tem que ser a saída, para a gente saber se está certo mesmo.
Ok? Viu que deu certo? Sim. Então, parabéns aí para código de autoria múltipla. Veja que nesse caso aqui, o que foi feito? Foi feito o cálculo aqui dentro, então, uma mesma variável que ou ela vai ser inicializada com isso aqui, ou ela vai ser inicializada com isso daqui. Eu estou pensando aqui em uma outra forma que poderia fazer isso aqui, mas acho que no momento não é o caso. Mas pronto, já evoluímos aqui em alguma coisa. Tem um detalhe, né? Até agora, a gente está lidando com problemas que são de decisões binárias. Tipo, como assim? São duas possibilidades. Veja aqui. Ou uma compra é menor do que 200 ou é maior do que 200. Se for menor, entra aqui. Se for maior, entra aqui. Então, vai ter casos onde você vai estar lidando com mais de duas possibilidades, dependendo do valor de entrada. Quer ver um exemplo bem claro disso? Até deixei separado aqui. O cálculo do índice de massa corporal. Veja que você calcula lá, acho que é peso sobre massa, sobre altura ao quadrado, né? Em IMC. E dependendo do seu IMC, ele pode ser ou nessa categoria, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Então veja que ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. De duas possíveis com que a gente estava lidando até o momento, a gente já pula para seis em alguns casos, né? E aí você tem aqui as possibilidades, os encaixes. Aí aqui, por exemplo, a pergunta do Leandro, né? Por exemplo, aqui, o que é o sobrepeso? 25 já é sobrepeso, 24,9 já não é. Ou seja, nessa condição aqui, eu não posso dizer que é alguma coisa menor ou igual a 25, né? Vamos colocar aqui em recursos gráficos aqui para facilitar. Só um minuto, peraí. Então, você tem lá assim, vamos colocar aqui de novo, peraí, do 18,5, menor que 18,5 é abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9 é peso normal. Então, entre 18,5 e 24,9 é peso normal. Então, faz sentido aqui, ao invés de ser menor ou igual, Leandro, aproveitando aí a situação. Veja que aqui é abaixo do peso, né? Essa categoria aqui é abaixo do peso. E essa categoria aqui é chamada normal. Ou seja, se uma pessoa está com 18,5 de IMC, se o IMC é igual a 18,5, o que tem que aparecer para ela em questão de IMC? Abaixo do peso ou normal? O original estava assim, né? Que parecer normal. Tem que aparecer normal, ou É. seja, se eu colocasse que menor ou igual a 18,5 abaixo do peso, eu estou infringindo aqui a regra de definição do IMC, né? Eu estou dizendo que 18,5 se encaixaria em duas condições, tanto nessa quanto nessa, tanto na de cima quanto na de baixo, e que não é verdade, né? Ou seja, aqui nesse caso eu estou dizendo, ó, o que for menor do que 18,5 é abaixo do peso. Agora, o que for entre 18 e 24 é normal. Mas como é que eu expresso isso? Veja, como é que eu expressaria isso de maneira lógica, usando operadores lógicos, né? Por exemplo, se eu sei se alguma coisa é menor que 18,5, é abaixo do peso, eu não preciso colocar assim, por exemplo, imagina uma variável aí chamada IMC. Vai ter uma futura variável chamada IMC. Então vai ter um if, né? Então vai ter um if primeiro verificando se o IMC é menor do que 18,5. Aí ele vai imprimir na tela abaixo do peso, né? Abaixo do peso. Certo? Vai ser assim, provavelmente, para verificar se ele é abaixo. Não seria assim, de acordo com o que a gente aprendeu até agora?
Agora, Sim. eu não poderia colocar de cara já um else aqui. Por quê? Porque o else seria só para a situação onde eu já, se eu não é isso, é outra coisa de imediato, mas não é o caso. Eu tenho várias outras situações para verificar. Agora eu quero saber se, bom, se ele não se encaixou na categoria abaixo do peso, pode ser que seja na categoria normal. E qual que é o limite máximo da categoria normal para ele se encaixar nela? Veja, se for 25, ele já entra na categoria de baixo. Então, de 25 para baixo é peso normal, correto? Isso quer dizer o quê? Sim. Ó, isso quer dizer que eu não quero ainda já definir, já decidir a última situação aqui. Eu ainda quero continuar verificando se esse MC aqui se encaixa em outra situação. É isso que a gente vai ver. E para isso, a gente vai usar um termo chamado se não se. Veja, o senão, o else, já é uma instrução definitiva. Tipo, se não é isso, se é isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Ou um ou outro. Eram as condições com que a gente estava trabalhando até agora. Se isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Nesse caso desse problema do IMC, eu preciso tratar mais de uma condição. Então não pode ser se não. Então vai ter que ser se isso, isso, se não, se isso, se não, se isso, até que eu chegue na última condição possível. Então esse se não se, ou seja, essa nova procura por uma nova situação, em Python a gente chama de elif. E-L-I-F. Elif. Tipo, é elif de else if. Tipo, se não se, é uma nova pergunta. Ele vai verificar mais uma vez uma nova condição. Então, se qualquer coisa abaixo de 18,5 é considerado abaixo do peso, qual que é o próximo número que eu tenho que verificar aqui para saber se está no peso normal? Como, professor? Veja, se 18,5, se abaixo de 18,5 se encaixa nessa categoria, quer dizer que qualquer coisa a partir de 18,5 já pode ser o peso normal. Mas a partir de 18,5 até onde que é peso normal? Até 24,9, né? Por causa de Exato. 25. Então, eu poderia expressar isso dessa maneira. IMC menor que 25. Por que que eu posso fazer isso ao invés de fazer IMC menor ou igual a 24,9? Que está certo também. Mas por que que eu posso fazer isso menor que 25? Dá na mesma ou não? Dá. Não dá, não? Porque se eu fizer menor ou igual a 24,9, ok, então qualquer coisa até 24,9 vai se encaixar nessa condição que vai vir aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, IMC menor que 25, ou seja, o 25 já não entra nessa condição, já vai entrar numa próxima. Nessa condição é qualquer coisa menor que 25. Então, o que vier aqui dentro, o que vai vir aqui dentro, só vai acontecer necessariamente se ele não entrou nesse if aqui. Se ele não entrou nesse if aqui, ele vai testar esse segundo if aqui. Ou seja, se ele não entrou nesse if aqui, eu já posso determinar com 100% de certeza que o IMC é maior do que 18,5. Concorda? Sim. Então, quando eu chego nesse else if, eu não preciso verificar se o IMC é maior que 18,5 e menor que 25. Porque se ele não entrou aqui, eu já sei que ele é maior que 18,5. Então, eu não preciso verificar mais uma vez se ele é maior que 18,5. Então, aqui já é suficiente que ele coloque só IMC menor que 25. Então, na prática, essa condição aqui é a mesma coisa que dizer assim: IMC maior que 18,5, maior ou igual, né? E IMC
menor que 25. É a mesma coisa, só que já está explícito. Na verdade, isso está implícito, né? Tipo, aqui, se eu não entrei aqui, então fatalmente IMC será maior que 18,5. Então eu não preciso checar essa condição. Eu só checo o limite superior, eu não preciso mais checar o limite inferior. Então, se o IMC for menor que 25, ele está entre 18 e 25. Então, eu vou printar na tela, qual que é a mensagem? Peso normal, certo? Peso normal. Bom, sabendo disso, quais seriam as próximas linhas, então, aqui, para continuar essa estrutura condicional? Vamos olhar para cá. Qual seria a próxima linha lá? Previsibilidade, né? Bom, eu já considerei, vamos lá, eu já considerei, ó, abaixo do peso e peso normal. Qual que é a próxima Ah, linha? tá. Sobre peso, né? Sobrepeso, né? E como é que eu descreveria essa linha lá? Seria igual. Não. Seria maior que 25. Mas qual que é o primeiro? Qual que é o comando que vem aqui nessa linha de baixo? Ah, if. If ou elif? Elite. Porque eu estou checando uma nova condição, não acabei de checar ainda. Então, enquanto eu estiver checando condições intermediárias, eu vou fazendo o elif, né? Então, e agora? Elif, Aí IMC. IMC. Vamos voltar lá. Qual que é o meu limite agora que eu estou verificando, né? Quero ver se está no sobrepeso. Qual que é o limite máximo para quem está em sobrepeso? 29,9. Certo. E como é que eu expresso isso daqui, então? Então, ó, se o IMC for Coloca. menor do que 30, é o suficiente agora para eu verificar, né? Lembrando que está faltando os 2 pontos aqui também. Por quê, ó? Lembra que eu falei, ó, se ele não entrou nesse primeiro aqui, vamos lá. Se ele não entrou nesse primeiro aqui, quer dizer que ele é maior que 18,5. Não tem jeito. Aí ele vem para cá. Se ele não entrou nesse if aqui, ou seja, se ele não executou essa linha aqui, quer dizer que ele não só é maior que 18,5, mas também é maior que 25. Aqui vai ter... Bom, aqui é para menor que 30. A gente está tratando a condição agora onde, se ele não é peso normal, ele está em sobrepeso. Certo? Isso quer dizer que, se ele entrou nessa linha aqui, isso quer dizer que ele é maior que 18,5, porque se ele não entrou aqui, ele deu negativo, né? Ele deu falso para essa condição, ou seja, é maior que 18,5. Se ele não entrou aqui, também deu falso para essa condição aqui, ou seja, ele também é maior que 25. E se ele entrou aqui, ele é menor que 30. Ou seja, se ele entrou aqui, ele é maior que 25 e menor que 30. É justamente a condição que está aqui, ó. Sobrepeso, entre 25 e 29. Né? 29,9 ainda é sobrepeso, porque está menor que 30. Então veja que a gente está considerando aqui exatamente o espaço que delimita sobrepeso. Tá conseguindo acompanhar aí, vocês dois? Sim. Ô, professor, o programa não iria ler diferente, tipo, falar, deu 24, ele é sobrepeso e peso normal ao mesmo tempo, que é menos. Então, não ia, sabe por quê, Leandro? Porque quando você tem essa estrutura aqui, isso se torna uma coisa condicional a ponto de que ele só vai entrar em um. Tipo assim, Entendi. se ele não entrou aqui, ele vai entrar aqui e não vai entrar em mais nenhum outro que tiver para cima ou para baixo. Entendi. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, inclusive. Mas vamos lá. Então, se a gente está entendendo mesmo o que está acontecendo aqui,
Então, vamos ver se a gente sabe fazer o próximo. Qual que é o próximo? O próximo é obesidade grau 1. Qual que é o limite de IMC para obesidade grau 1? 34,9. 35. 35. Então, como é que eu descrevo isso aqui agora na sequência? LIF 40. IMC. menor 35. 35, né? Aí eu printo obesidade grau 1. Resumir aqui. Qual que seria o próximo? Grau 2. Como é que eu limito? 40. 40. Então, LIF IMC menor que 40. Print obesidade grau 2. Esqueci meus 2 pontinhos aqui. Certo, só falta um, né? Que é o que ele chama de obesidade grau 3 ou mórbida. Veja, só falta um. Isso quer dizer que eu não preciso sequer verificar o tamanho, porque concorda aqui, se não é menor que 18, ou seja, é maior que 18, não é menor que 25, ou seja, é maior que 25, não é menor que 30, ou seja, é maior que 30, não é menor que 35, ou seja, é maior que 35, e não é menor do que 40, ou seja, é maior do que 40. Isso quer dizer que, se é a última condição, eu não preciso fazer um elif e IMC maior que 40. Basta que eu já faça o else. O else é aquela condição que, olha, se não tem nenhuma outra, certamente é essa. Até então é com o que a gente estava trabalhando, tipo, ou era uma coisa ou era outra. Nesse caso, tinham situações intermediárias que a gente foi tratando uma a uma aqui. Agora, se eu cheguei na última condição possível, eu não preciso vir aqui e criar uma condição específica para ela, porque eu sei que se eu cheguei até aqui, se eu cheguei até nessa última linha, é porque ele, por exemplo, é maior do que 40. Então, não preciso nem expressar essa condição de maior do que 40. Eu só coloco else, dois pontos, print, obesidade mórbida. E pronto. Veja, ele ficou grande justamente porque o problema em si é grande, né? Ele envolve aí diferentes situações. Mas depende do problema. Você vai ter que colocar muitas vezes a gente chama isso aqui de C aninhado, né? Ou seja, um C dentro de um C dentro de um C e até chegar na situação que você quer. Então, vamos ver se isso aqui funciona mesmo, se isso aqui faz o que eu estou prometendo. Eu estou prometendo que, se ele entrou aqui, ele não vai continuar verificando, né? Porque, de fato, às vezes dá a entender isso mesmo. Por exemplo, assim, 37, né? O cara digitou 37. Suponha que ele digitou 37. Opa, peraí. Suponha que o cara digitou 37. Aí você pode pensar assim, bom, 37 é menor que 18,5? Não, então ele vai para o próximo. 37 é menor que 25? Não, então ele vai para o próximo. 37 é menor que 30? Não, ele vai para o próximo. 37 é menor que 35? Aí não, ele vai para o próximo. 37 é menor que 40? Sim, aí ele vai imprimir aqui, né? Vai imprimir essa linha aqui. Aí você pode pensar, mas tem outra linha aqui, tipo assim, ele vai imprimir essa aqui? Não, ele não vai imprimir essa daqui, porque da forma como esse if else foi construído aqui, ele só vai entrar em uma das opções. Vamos verificar se é verdade? Então vamos lá para o Atom de novo. Vou abrir um novo aqui, salvar como exemplo 3.py. Então eu não vou nem criar uma variável para ler peso e altura e calcular o IMC com base em peso e altura. A gente vai ler direto. A gente vai ler um float
informe o IMC. E aí a gente já vai começar a verificação. Então, se IMC menor do que 18,5, menor do que 18,5, lembra que é o ponto que separa decimais na programação, não é a vírgula, certo? Então, se IMC é menor que 18,5, print abaixo do peso. Aí vem elif, certo? Se não C. Se o IMC é menor do que 25, print peso normal. Acabou? Não, tem mais verificação. Elif. IMC menor do que 30, print sobrepeso. Elif. IMC menor do que 35, print obesidade grau 1. Elif. IMC menor do que 40, print obesidade grau 2. Se não, ou seja, acabou as condições, se não for nenhum desses, só pode ser esse último, então, portanto, obesidade mórbida. Então, recapitulando, aqui eu li, e aqui está uma série de desencadeamentos que vão definir qual que é a condição que se encaixa esse IMC. Então, ele só vai entrar em um deles. Vamos ver se ele cumpre o que promete. Vamos lá. Então, exemplo 3, né? Python 3, exemplo 3.py. Então, vamos lá. Vamos colocar um que se encaixaria. Vamos escolher primeiro para a gente saber o que espera e ver se o programa está dando o que ele espera. Vamos colocar um para que ele se encaixasse em sobrepeso. Então, vamos ver se vocês estão me acompanhando aí. Fala um número aí que obrigatoriamente tem que se encaixar em sobrepeso. 36. Oi? 26. 26, né? 26 não é maior que é maior que 18, é maior que 25 e é menor que 30. Então, eles sim, de fato, sobrepeso, 26 teria que se encaixar em sobrepeso. Então vamos lá. Ó. 26. Tá. Perfeito. Ó. Então, viu que ele só imprimiu sobrepeso e nada mais. Vamos colocar um para se encaixar em grau 2, obesidade grau 2. Qual que seria? 31. 30 e 1. 31, acho que cairia no 1 aqui, né? Porque é maior que 30 e menor que 3,35, né? Cairia no grau 1 aqui ainda, né? Tô falando no grau 2, no caso. Ah, tá, no grau 2. É, É 37? 37. Então, viu aí que ele só entra em uma das condições, mas por quê? Porque o elif faz isso. O elif, tipo, associa um else com o if anterior, e enquanto for havendo outros elifs, eles vão se unindo, né? É como se fosse uma sequência, uma associação aqui entre um if ou um elif que veio antes dele. Por isso que ele é como se isso aqui fosse uma coisa só, digamos assim. Um desencadeamento, né? Um alinhamento de condições. E aí, Leandro, conseguiu acompanhar aí? Sim, sim, consegui. Você viu aí, então, né, que ele só entrou em um deles, né? Uhum. Então é Entendi, isso. entendi. Bom, agora eu estou na dúvida, porque assim, eu tinha planejado a gente fazer. Não, eu vou fazer isso e a gente vê como é que se vira aí depois. Agora a gente vai para o próximo passo aqui, que é o seguinte. Ó. A gente viu condicional, estruturas condicionais. O que é isso? É uma forma de você definir que
certas linhas só vão ser executadas de acordo com uma condição. Então, você veja que aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas executáveis, né? Ou seja, uma linha que poderia ser executada, mas dessas 6, a cada execução desse programa, só uma será executada. Então, a cada execução desse programa vai ter um IMC diferente, e esse valor fatalmente vai executar ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Nunca e. Nunca e isso, e isso, e isso. Certo? Então, isso vai acontecer de maneira condicional. Algumas vezes, eu esqueci que tem outra coisa importante que a gente não viu aqui. Algumas vezes, você pode querer colocar mais de uma condição num único if. Por exemplo, vamos voltar aqui para o problema da votação. A gente tinha comentado aqui que uma pessoa pode votar acima de 16 anos, né? Não é obrigatório, mas ela já pode votar. O obrigatório é a partir dos 16. Existe uma outra condição que é, por exemplo, de dirigir, né? Uma pessoa só pode dirigir com 18 anos, não é isso? Sim. Ou seja, uma pessoa com 17 anos, ela pode votar, mas não pode dirigir, né? Uma pessoa com 18 anos, ela já pode votar e dirigir. Então, suponha que eu queira complementar essa questão aqui, dizendo, ó, você pode votar, mas não pode dirigir. Eu quero considerar a condição onde a pessoa, nesse ponto aqui, tem entre 16 e 18 anos. Ou seja, pode votar, mas não pode dirigir. Vou apagar isso aqui por enquanto. Aí, Pode falar, desculpa. então, nesse caso, vamos pegar quais são as próximas possibilidades depois disso. A pessoa pode votar e não pode dirigir. A pessoa pode votar e dirigir. Vamos colocar outra situação aqui. Print. Você pode votar e dirigir. Ou, aí existe uma terceira opção, né? A terceira opção é, você não pode votar nem dirigir. Então são três possibilidades. Agora que eu acrescentei uma nova variável, que é posso dirigir ou não, eu aumentei o número de possibilidades aqui que eu posso imprimir na tela, né? Antes eram duas, agora são três. Existe uma primeira opção. A pessoa que pode votar, mas não dirigir, a pessoa que pode votar e dirigir, e a pessoa que não pode votar nem dirigir. Porque poderia ter uma quarta, tipo, a pessoa não pode votar, mas não dirigir? Não existe essa condição, né? Não existe essa condição onde a pessoa pode dirigir, mas não pode votar, né? Porque se ela pode dirigir, ela fatalmente pode votar também. Mas aqui, ó, que condição é essa? O que expressa essa condição aqui em termos de idade de uma pessoa que pode votar, mas não pode dirigir? Ela tem 16 anos. Ou 17, né? Nossa, Isso. mas Ou seja, existe um E, né? Existe além delas ter que ser maior que de 16, existe uma outra condição, porque ela pode votar, mas não pode dirigir. Que outra condição é essa? ela pode ter 17 anos. Ou seja, a idade menor do que 18. É a mesma coisa que você falou. Se ela pode ter 17 anos, 17 é menor que 18, portanto, estaria nessa condição. Então, essa condição aqui. Não, professor, mas não dava. Ah, não, tá. Até o 16 ali, né? Uhum. Então, essas condições aqui, juntas, em conjunto, satisfazem essa situação aqui. Para eu dizer que isso aqui, na linha 4, vai acontecer somente se isso e isso forem verdade, eu tenho que colocar um operador lógico aqui chamado AND, que é o E.
Então, eu estou dizendo que isso aqui será verdade, ou seja, isso aqui só vai ser impresso na tela se isso e isso forem verdade. Somente se essas duas condições forem verdadeiras. Por que eu estou enfatizando isso? Porque pode ser que, às vezes, uma é verdadeira e a outra não, ou uma não é verdadeira e a outra é, ou as duas são falsas. Mas quando eu coloco um and aqui no meio das duas, eu estou querendo dizer que toda essa sentença só será verdadeira apenas se as duas forem verdadeiras, ou seja, somente se idade for menor ou igual a 16 e idade for menor ou igual a 18. Então, o AND faz isso, ele combina duas condições e diz que toda a sentença será verdadeira se as duas, ou mais, se você quisesse colocar mais também pode, né? Se isso e isso e isso, poderia ser verdadeiro. Só é verdadeiro quando todas as sentenças envolvidas são verdadeiras. Então, basicamente, eu imprimiria na tela. Você pode votar, mas não dirigir, se idade maior ou igual a 16 e idade menor que 18. Ou seja, a idade está entre 16 e 18 anos. Conseguiu acompanhar? Sim, creio. Tá indo, tá indo. Tá. Então, vamos tentar complementar aqui o resto. Aqui eu já sei que vai ter um elif e só sobrou uma, vai ter um else. Mas o else não precisa de colocar nada aqui, mas o elif precisa de colocar alguma coisa aqui. E aí? É maior do que 18. Exato. Se você já tem a resposta aqui, se eu já sei que eu quero imprimir na tela, você pode votar e dirigir, eu sei que essa condição só é satisfeita quando a idade maior ou igual a 18, né? Bom, esse else, veja, ele é a condição que sobrou. Bom, que condição que sobrou? Em que casos, apenas em que caso que ele entraria nesse else? Veja, vamos supor que eu digitei 30. Aí ele vai ver aqui, ó. 30 é maior que 16? Verdadeiro. 30 menor que 18? Falso. Então isso aqui vai dar falso para ele e ele não vai fazer isso daqui. Aí 30 vai vir aqui. 30 maior ou igual a 18? Verdadeiro. Então ele vai entrar aqui e não vai imprimir isso daqui. Vamos pegar agora um caso do 14, né? 14 é maior ou igual a 16? Falso. 14 menor que 18? Verdadeiro. Então, falso e verdadeiro vai dar falso, porque isso aqui só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, 14 não entraria aqui, nesse if primeiro. Aí ele viria para cá. 14 maior que ou igual a 18? Falso. Então, também não entraria aqui também. Só sobrou aqui. Aí ele imprimir, você não pode votar nem dirigir. Então, a gente, antes de executar o programa, já viu que ele está coerente, porque dentro do espaço de idades possíveis que a gente pode testar aqui, ele parece que funciona. Mas vamos testar agora na prática. Exemplo 1.py. Então, a gente pensou, vamos pensar primeiro por 14, né? 14, você não pode votar nem dirigir. 15, ainda não pode votar nem dirigir. 16, você pode votar, mas não pode dirigir. 17, você pode votar, mas não pode dirigir. 18, você pode votar e dirigir. Viu então? O que a gente viu aqui de mais além do que a gente não tinha visto ainda? Que dentro de uma condição, você pode combinar mais de uma. A gente combinou duas aqui. A gente combinou um AND aqui que fala, olha, se isso e isso forem verdadeiros. Além do AND, existe o OU, né? Lembra? Quando eu coloco um AND, um E, né, no meio, eu sempre coloco uma condição dizendo, olha, isso aqui só vai dar certo se isso ou isso der certo. Então você pode perguntar assim para uma pessoa. Você vai, por exemplo, vai ter Expo Leste esse ano na Barra? Só vai ter Expo Leste na Barra se o Covid tiver reduzido e se os artistas decidirem aceitar o cachê. Então, pode ser que aconteça várias coisas diferentes. Por exemplo, se o Covid baixou, mas os artistas não aceitaram,
as duas condições não foram satisfeitas. Se os artistas aceitaram, mas o Covid não baixou, uma das condições ainda não foi satisfeita. Se nem o Covid baixou, nem os artistas aceitaram, nenhuma das duas foi satisfeita. Só vai acontecer se o Covid baixar e os artistas aceitarem. São duas condições satisfeitas. Agora, veja que muda se eu colocasse assim, olha, vai ter Expo Leste esse ano, ou se o Covid baixar, ou se os artistas aceitarem. Então, agora, as duas não dependem uma da outra mais. Então, por exemplo, os artistas aceitaram, mas o Covid não baixou. Bom, eu coloquei uma ou outra. Então, assim, eu não estou dependendo mais do Covid baixar. Basta que ou o artista aceita ou o Covid baixa. Só vai dar errado se ou o Covid não baixar ou os artistas não aceitarem. Entenderam a diferença do E para o ou? Sim. Então, quando é E, eu condiciono as duas. As duas têm que ser verdadeiras. Quando é ou, basta que uma ou outra seja verdadeira para que toda a condição seja verdadeira. E aí seria, como é que você descreve o ou? Seria or, né? OR, or, aqui no Python, certo? O or para ou e o and para e. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um meio termo aqui do que eu estava planejando, porque senão vai ficar muita coisa. A lista que está no Ava. Cadê? Espera aí, deixa eu abrir aqui. No Ava está uma lista lá. Opa, coloquei ACA, peraí. Ava. Nessa lista do Ava, essa lista tem misturado aqui 3 assuntos. Esses 3, dos 3, eu já passei 2 hoje, certo? Então, eu ia passar o terceiro, dependendo aí do meu sentimento aí com relação a se isso é muito ou pouco para um dia só. Mas, como eu estou achando que 2 já está sendo suficiente para agora, dessa lista de 10 exercícios, vocês. Tem até um erro aqui, vou corrigir depois. Mas vocês vão responder para mim, com um prazo que eu vou dizer daqui a pouco, até a 6, até a sexta questão aqui dessa lista, certo? Então, por quê? Porque as outras aqui são para o assunto que eu não abordei ainda, ok? Então, a gente vai definir aqui até as 6, até as 6 primeiras questões. Aí a Isa está falando aí que o computador dela está com problema. Esse problema é muito difícil de resolver agora, Isa? Mas, professor, até agora não conseguiu ligar de novo, não. Ele faz um barulho aqui, mas a tela dele não aparecendo nada. Certo. E se eu colocar isso aqui até sexta-feira, você acha que consegue? Ai, tem que conseguir, né? Se não funcionar, tem que mandar arrumar. Então, Qualquer coisa eu tento baixar os treinos com todo da minha irmã. Até sexta-feira eu acho que eu te entrego sim, professor. tá, então corre atrás disso aí. E aí eu vou então deixar até sexta-feira do 1 ao 6. Vou fazer igual eu fiz na aula passada, eu separei, né, do 1 ao 6. A diferença é que dessa vez você só precisa entregar do 1 a 6 mesmo, não precisa entregar do 7 ao 10 ainda não. E aí a gente vai se falando pelo Skype ou pelo Ava mesmo, se estiverem dúvida aí. Mas o Leandro, se ele quiser já começar a responder agora, eu estou aqui até enquanto a aula durar, certo? Tá, beleza. Então tá, eu vou deixar a lista lá, vou colocar no Ava também o lugar para vocês postarem. No mais, eu agradeço aí a presença de vocês até agora e estou à disposição de vocês aí, porque precisar, beleza? Até mais. Beleza. Do 1 ao 6, né, você falou? Do 1 ao 6, isso. Certo, certo. Falou, até mais. Tchau, professor. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Alô, professor, obrigado.